Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria Luísa, essa é a Lívia Lopes e essa é a Isadora Flores. Nosso podcast de hoje, o nome do nosso podcast é American Way of Life. Por que desse nome? Por quê? A gente vai fazer uma conversação sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. E como sempre, os Estados Unidos está no meio, envolvido por fins financeiros. E a gente lembrou daquela famosa frase do vida americana, estilo de vida americana. E nós quisemos pegar esse nome por simplesmente achar lindo. Exatamente. Então a gente vai começar falando sobre o conflito que está ocorrendo agora, nesse momento, nesse período, que é Ucrânia versus Rússia, a motivação de tudo isso. Sim, gente, é mais de 6 meses que isso está acontecendo. Que é basicamente o quê? A Rússia está com medo que a Ucrânia entre na OTAN, que faz parte dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra e outros países. Que eles têm medo do quê? Que os Estados Unidos, eles acabam se envolvendo com a Ucrânia e quando ocorrer uma guerra, fica um meio mais fácil dos Estados Unidos entrar na Rússia e fazer com que o que for, mas ter uma ponte mais fácil para que algo ocorra. Porque a tensão entre os dois países, Ucrânia e Rússia, acontece há bastante tempo. Se a gente for olhar historicamente, né, a questão da Ucrânia já ter feito parte da Rússia, essa questão territorial. Então, eles veem como um fácil acesso, de invasão, uma brecha aberta, digamos assim. E essa tensão rola por questões culturais, territoriais e econômicas. Então, sempre meio que rolou isso entre as duas, e agora veio essa grande explosão que a gente tá vendo aí. Sim, gente. É muito complicado, porque a Rússia, eles não são mais um país só há um bom tempo. E aí só foi os Estados Unidos tentar se envolver em alguma coisa que já fizeram com que essa uma coisa se tornasse uma guerra. Sim. Né, que está acontecendo agora. Sim, e fora que a Rússia, com a Ucrânia perto deles na época, deixava com que a Europa ocidental ficasse distante. Eles não conseguiam invadir por ali se a Ucrânia ainda fosse do lado deles, o que não é mais. E a gente sabe que esse tipo de conflito envolve muito questão financeira, que é a grande parte de interesse nos países envolvidos, né? Quem se alia ali, igual a gente falou dos Estados Unidos, que acaba entrando com ajuda, né? Essa ajuda financeira e humanitária, que muitas vezes a gente, parando pra pensar, é mais uma questão de, como pode dizer, deles quererem algo por trás do que realmente a ajuda financeira, porque guerra envolve bilhões e bilhões de reais. Sim, bilhões e bilhões de reais. Além disso, durante o conflito, né, pela primeira vez na história, a União Europeia está enviando armamentos para uma nação de guerra. O que é um grande problema. E não é só os Estados Unidos também. A maioria das dos países, que estão vindo na OTAN, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, estão enviando armamentos, soldados, para tentar de alguma forma acabar com a guerra. Então não é só os Estados Unidos, tem muitas mais potências envolvidas nisso. E todos afirmam que vão colaborar numa ajuda humanitária e financeira, questões de, 54 milhões de dólares que os Estados Unidos prometeu. Então, eles prometem, envolvem muito dinheiro nisso tudo, e o que favorece alguns e prejudica outros, porque isso impacta bastante questões econômicas, muitas vezes até em países que não estão envolvidos, mas tem uma certa ligação na questão de exportação, porque a gente sabe que com esses conflitos todos acabam barrando muita coisa. Às vezes, se o país quebra, não consegue mais estar enviando ou fazendo os serviços que costumavam fazer, então isso acaba desencadeando vários problemas entre vários outros países, uma coisa vai levando a outra. Sim, a gente acha que a guerra é só entre a Rússia e a Ucrânia, mas não é. Envolve muitos outros países, muitas pessoas. Quantos milhões de pessoas já morreram? Quantos países
que estão super lotados por conta que as pessoas estão tentando fugir de lá. Então, assim, muitos acham que já acabou a guerra, mas eu acho que tá só meio que no começo. Não no começo, mas acho que o ápice ainda vem dela. E isso pode dividir muito, né, o mundo em si em lados, porque não dá pra se falar muito bem, tipo, um lado certo e um lado errado, porque todos estão errados. Uma guerra não tem um lado certo e um lado errado. Exatamente. Guerra é uma das coisas que não existe o lado certo e o lado errado, porque tem morte dos dois lados. Então é o lado da Rússia e o lado da Ucrânia. A gente tem... É que são pontos diferentes, são visões diferentes, são mundos diferentes. Então não dá pra gente falar que a Rússia tá errada, porque pros russos, pro Putin, eles não estão errados. E a mesma coisa pra Ucrânia, pros Estados Unidos estar se envolvendo também. Isso vai dividindo vários países, porque, por exemplo, tem países que vão escolher se aliar a um lado, porque vão achar que um lado tá certo, e tem países que vão se aliar a outro. E isso vira uma bola de neve gigante, eu ia falar incrível, mas é gigante. Em crise. Exatamente. Que pode desencadear conflitos muito maiores pela frente. Como uma possível terceira guerra mundial. O que a gente espera que não aconteça. O que a gente reza pra que não aconteça. Sim, e uma das outras coisas que está acontecendo bastante é os impactos ambientais, né? Por conta de bombas, de descartes ilegais, de armas, de corpos até, né? Porque... Sim, imagina a contaminação dessas coisas na terra, na água, em qualquer tipo de ambiente. E a gente sabe que as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, questões de bombas radioativas, que envolvem questão de lixo tóxico, a gente sabe que é um grande alarmante, uma grande preocupação que tem que ter, né? E que num conflito, às vezes, as pessoas acabam esquecendo esses outros lados e rola muito a questão da ganância, do você visar mais o poder, o financeiro, o território, o status, do que realmente algumas coisas que podem encadear problemas maiores do que a gente já está tendo. Além do social, porque normalmente quem sofre... Normalmente não, quem sofre... Quem sofre com a com guerra... esse tipo de coisa é a população. É a população que tem que sair do seu país, que pode sofrer preconceito... porque eles, né, estão refugiados em outros lugares. Perdem familiares, perdem seu espaço, seu parte da sua história. Exatamente. Origem, raiz. E muitas das vezes eles podem até perder religião entrando em outros lugares, se perderem. E, infelizmente, isso é um impacto muito grande. E é um número muito alto. Sim. Então, pra finalizar, nosso ponto de vista gente, parem. Por favor, faça amor. Chega de guerra, gente, por favor, chega de guerra. Sim, porque envolve muita gente, envolve vidas. Então, assim, se você tá falando de vidas, é uma coisa muito maior do que só a economia. Porque quem faz economia são essas vidas que vocês estão matando. Então, envolve muitas outras coisas. Se as coisas puderem e fossem possíveis de ser resolvidas de forma passiva, de forma onde haja mais... conversas, contratos, menos mortes. Tratados, mas... coisas bem feitas, não coisas tortas. Não igual o Tratado de Versalhes, tipo isso. E que não precise chegar a um extremo que nem chegou em várias partes da história e continua acontecendo. Então é isso. Sim, então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir a gente. Professores, por favor, nos deem nota. 10 a de gente preferência. fez com muito carinho isso aqui, tá? Nosso grupo é até um pouco maior, mas só nós conseguimos participar. Elas participaram do roteiro, vão participar do pós, talvez. E é isso, a gente agradece muito pela oportunidade. Obrigado. Beijo. Pra que câmera eu olho?